capítulo 5. A gente vai ler do 1 ao 3, depois a gente vai pular para o 6 ao 10. Amém? Bom, diz assim a palavra de Deus. Entremente chegaram à outra margem do mar, a terra dos Gerazenos ou Gadarenos. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros, e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-los. Vamos para o 6 agora. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou, exclamando com alta voz: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não nos atormentes. Porque Jesus lhe dissera: Espírito imundo, saia desse homem. E perguntou-lhe: Qual o seu nome? Respondeu ele: Legião é o meu nome, pois somos muitos. E rogou-lhe encarecidamente que não os mandasse para fora daquele país. A minha Bíblia está país, depende de você está cidade. A minha está país. Bom, é interessante que quando a gente... Eu já preguei aqui, na outra oportunidade, sobre alguns capítulos anteriores, sobre o capítulo 4. E Deus me trouxe para o capítulo 5, talvez para dar uma continuidade, eu não sei quais são os planos do Senhor. Mas eu coloquei um tema nessa mensagem, que eu gosto às vezes de dar tema. Às vezes eu sou melhor no tema do que na mensagem. E eu coloquei: Jesus vai desembarcar na tua cidade hoje. Amém? Assim eu creio. Foi assim que ele fez lá na cidade de Gadara. Bom, antes de Jesus chegar na cidade de Gadara, ele tinha passado o dia inteiro pregando, ensinando a palavra. Foi um dia muito exaustivo, muito cansativo para ele, fazendo milagres. E fazendo milagres. E aquele dia foi um dia muito especial, porque ele tirou o dia para fazer coisas incríveis, como ele está fazendo até hoje. E eu lembro que eu preguei, até o tema que eu preguei na época foi: Você vai chegar do outro lado. Se eu não me engano foi esse tema. Porque Jesus dizia: Vamos para o outro lado da margem. Então ali, Jesus passou o dia inteiro falando várias parábolas. Se você pegar aqui, parábola de tudo quanto é coisa, parábola disso, parábola daquilo, ensinando a todo mundo e pregando o evangelho do reino de Deus. E os seus discípulos estavam com ele e também aprendiam acerca da palavra de Deus. E eles voltaram para o barco. O Senhor falou assim: Olha, vamos seguir para o outro lado da margem. E o interessante é que os discípulos também estavam cansados e eles não falaram nada. Beleza, estamos juntos, Senhor, bate aí. E aí subiram no barco e começaram a remar. Bom, a gente vai chegar lá do outro lado. E começaram a remar. E ali, como é o campo da minha imaginação é um pouco fértil, e a Bíblia não fala, mas eu imagino que os discípulos estavam ali, reunidos, e sempre rola uma resenha, né? Porque não tem como você viajar, ou de barco, ou de ônibus, seja de qualquer coisa, com teus amigos, e não rolar uma conversa. Então, na minha imaginação, a Bíblia não fala, eles começavam a conversar entre eles: Caramba, você viu o que Jesus falou ali? Viu o que Jesus fez lá e tal? E eles empolgados e ali felizes com tudo que eles tinham aprendido, com tudo que eles tinham visto, com milagres acontecendo, enfim. E eles decidiram então falar ali entre eles. E quando chega a uma certa altura, eu imagino que eles conversando ali nem se ligaram
já era meio tardezinha para noite, e eles conversando, e de repente a Bíblia vai dizer que se levanta uma grande tempestade no meio desse mar. E a Bíblia diz que eles ficaram muito desesperados, eles ficaram com medo daquela tempestade. Imaginei, caramba, estranho, né? Porque era normal eles irem de barco para vários lugares, era como é que diz, um transporte comum naquela época. E certamente eles já deviam ter passado por vários tipos de tempestade. E esse era um momento especial, era uma tempestade diferente. E eu, dando uma pesquisada, dando uma olhada, existe uma linha de raciocínio de alguns estudiosos que diz que aquilo não foi. E depois eu lendo por essa ótica, e realmente eu acabei indo pela mesma linha de raciocínio dele, porque ele diz que não foi algo natural, não foi um fenômeno natural, mas sim uma coisa espiritual. Porque a cidade que Jesus ia chegar era a cidade de Gadara. Era um lugar que os demônios eles tomavam conta. Era ali a área deles, tipo, caramba. E eu, na minha imaginação fértil, imaginei os discípulos navegando, tal, naquele mar calmo, tranquilo, e de repente, quando o barco já chega mais ou menos na direção de Gadara, começa esse desespero, essa tempestade, né? E Jesus, um versículo antes, tinha falado assim: passemos para o outro lado. Ou seja, os demônios, você vai falar assim: ah, mas o demônio ele não é onisciente, né? Satanás não é onisciente, não tem como ele saber o que vai acontecer. Mas se a gente passar a pensar que ele gosta de rondar, de circular as regiões celestiais, então ele já se ligou que quando Jesus apontou o barco para Gadara, alguma coisa diferente estava acontecendo no céu. Começou um movimento diferente na minha cabeça, que os demônios começaram a falar: rapaz, lá vem um homem, vai dar pra gente não, vamos dar um jeito de atrapalhar esse cara chegar aqui. Se esse cara chegar aqui, a gente tá lascado, perdemos. E acredito eu que eles fizeram aquilo ali acontecer, porque a Bíblia diz, para testificar, talvez, ou para justificar aquilo que eu estou falando, a Bíblia diz que Jesus, ele repreende a tempestade. Ele não simplesmente fala assim: chega, acalma. Não, aqui no versículo 38, diz assim: Jesus estava na polpa dormindo sob o travesseiro, e eles o despertaram dizendo: mestre, não te importa que pereçamos? Olha o desespero dos caras, foram acordar Jesus, sabendo que a própria vida estava ali, né? Eu vou falar a verdade, eu também ia dar uma cutucada: Senhor, ó, o negócio tá feio, o vento tá forte, o barco tá balançando, vou morrer, não sei nadar, o negócio tá ruim pra mim. Eles foram lá, acordaram, e Jesus, ao despertar, ele disse o seguinte: ele repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece, ou cala-te. Jesus repreendeu aquela tempestade, mandando se acalmar e se calar. Era como se ele, no campo da minha imaginação, era como se ele estivesse falando com os próprios demônios: calma, cala-te, fica quietinho, tô chegando. E eu digo pra você, querido, que tem muita coisa às vezes que acontece na nossa vida, a gente não tá meio preparado, né, para certas coisas que acontecem. A gente nunca está preparado, não tem jeito. A gente é ser humano. Se alguém te falar uma besteira para você ali na hora, tu vai dar aquela irada. Não tem jeito, você é feito de carne e osso, você não tem sentimento aqui. Não tem olhos, não tem eletrodos, não tem nada disso. E eu acredito que às vezes quando acontece algum tipo de coisa na tua vida, na minha vida, quando de repente se levantam as tempestades da vida, as lutas, as provas, o desespero, a enfermidade, seja lá qual for o motivo da tempestade, eu acredito que o demônio, o Satanás, seja lá o nome que for dar, o inimigo, ele se liga que está tendo um movimento diferente no céu. Eu creio que ele começa a olhar nas regiões celestiais, ele começa a ver um monte de anjos se mexendo para lá e para cá, e fala: caramba, vai acontecer alguma coisa na vida daquele cara.
Eu preciso impedir. Mas eu vou dizer para você nessa noite, Jesus vai desembarcar na tua cidade hoje. Eu creio. E Ele, quando tem um propósito, Ele faz. Não importa a tempestade, não importa o lugar, não importa o cenário. E Ele, quando vai lá, Ele vai para fazer apenas uma coisa com uma pessoa. Alguns textos dizem que eram 2. Não sei se é Mateus, não lembro o texto que dizem que era 2. Mas a maioria diz que era um homem só, que vivia nessa situação. E aí o interessante é que Jesus, Ele não fala nada para os discípulos, Ele fica quieto, só fala assim, vambora lá. Pessoal, beleza? Nós nem sabíamos que Jesus não estava simplesmente dormindo. Eu acredito que Jesus estava descansando os olhos, porque Ele é ser humano, Ele estava cansado também. Mas a mente dele estava ligada no céu. E quando a mente de Cristo estava ligada no céu, o Pai deve ter falado, olha, já começou uma reunião aqui, a gente já vai preparar o lugar, porque você vai desembarcar em Gadara hoje. E hoje você vai sair para libertar alguém. Aleluia. Eu acredito nisso. Eu sou meio fantasiosa. Esquenta a cabeça não. Mas é isso que eu estou falando. Quando as coisas começam a acontecer de formas estranhas, quando a gente fala assim, olha, a partir de hoje eu vou começar a fazer tudo direitinho, vou para a igreja, vou ser direitinha com o Senhor, vou orar, vou buscar, vou jejuar, e parece que é aí que o negócio fica ruim. Verdade. Aí é que os enviados de Gadara começam a bater no teu portão. Aí que começa a se levantar tempestade, começa a quebrar coisa, carro estraga, é assim. É desse jeito. Eu lembro que quando a gente começou a ir para a igreja, as coisas aqui a gente era meio bruxa, sabe? A gente estava num nível meio esquisito já com Gadara lá, com o enviado de Gadara. A gente já estava meio amigo dele. Porque a gente começou a brincar com uma brincadeira do compasso. Não sei se vocês conhecem, brincadeira do copo. Então a gente estava muito íntimo do cara. A gente não sabia, a gente achava que era uma brincadeira. E aí quando a gente começou a ir para a igreja, a gente chegava em casa, as coisas explodiam dentro de casa. Uma vez minha mãe tinha um armário que tinha uma abertura no meio, antigo, cor de abóbora, cheio de flor dentro. Pela cor, você sabe que é antigo, né? Cor de abóbora. Aí, ela guardava assim um jogo de xícara, tão bonitinho. Nunca ninguém usava aquela xícara, né? Porque sempre tem aquele negócio de para visita. A gente bebia em copo mesmo de requeijão e tal. Aí a gente chegou da igreja, ninguém esbarrou em nada. A gente chegou da igreja, a gente estava conversando no quarto, não lembro qual foi o cômodo da casa. De repente a xícara explodiu, caiu tudo no chão. O negócio estava nesse nível. Jogo de porcelana da mamãe. O negócio estava nesse nível. Aí a gente conversava dentro de casa. Aí uma vez falou assim, tá mó calor. Ligar o ventilador ligou sozinho. E não tava falta de luz não, porque a luz estava acesa. Aí a pessoa pensava assim, não, pô, a luz estava... apagou, tu não percebeu e ela voltou. Não, o negócio estava sinistro, o negócio estava feio pra gente, sabe? A gente só não se cortava com os cacos de telha, mas o negócio estava feio. Por quê? Porque aqui era como se fosse a região dele. Não, aqui é meu. Como é que esse povo pode sair daqui? Como é que esse povo pode sair das minhas garras? Não, eles são meus. Então era uma luta espiritual terrível, tremenda com a gente. Era sonhos e a gente dormia. Uma vez eu dormia, eu achava que era um sonho. Eu não falei nada para os meus irmãos. Eu estava dormindo. De repente eu senti algo por cima de mim, pesado, como se fosse uma pessoa muito pesada por cima de mim. E me enforcava. Me enforcava. E eu não conseguia falar. Não saía voz nenhuma. A única coisa que eu comecei a falar é: o sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder. E eu começava a pensar, o sangue de Jesus tem poder, o sangue de Jesus tem poder. E até que eu consegui gritar: o sangue de Jesus tem poder. E aquele negócio sumiu. Eu pensei, cara, acho que é um sonho. Um pesadelo. Mas a cortina balançou, sabe, tipo filme de terror? A cortina balançou como se alguém tivesse passado por ali. E eu fiquei quieta, né? Não vou falar nada, né? Lá que nem vai pensar que eu tô meio... Ou sei lá, vai chamar lá o Padre Quevedo. Vai fazer a corrente dos 70, a pastor vai passar lá. Falei, não, vou ficar quieta na minha. Aí, uns 2, 3 dias aconteceu com a minha irmã. A mesma coisa. E quando eu acordei, eu tava com isso aqui arranhado.
arranhado. Eu não posso ter unha grande. Então fui eu que me arranhei. Eu não posso ter unha grande porque eu tenho problema nas minhas unhas. E eu apareci com isso aqui tudo arranhado. Quando eu olhei no espelho, eu falei, caraca, cara, o troço não é sonho, não, o negócio era muito real. Tá, fiquei quieta. Passou o tempo, mesma coisa com a minha irmã. Aí passou, mesma coisa com meus primos. A gente morava, toda a família aqui, meus primos lá. Aí um dia a gente estava falando e comentamos com o meu primo Nando, que era o único que era crente na época, né? Aí comentamos com ele, cara, aconteceu um negócio estranho e tal. Aí, pô, comigo também. Eu falei, não, isso é sonho. Isso aí não tem nada a ver não e tal. Aí eu falei, pô, cara, pensei que ele fosse falar alguma coisa, eu cara é crente? Falei, vai dar uma orada, né? Pô, vai dar aquela aliviada, né? Um medo danado, tipo, desespero. Aí beleza. No dia seguinte meu primo veio, aconteceu comigo. Ele veio com as costas todas arranhadas. Guerra espiritual. Guerra espiritual. Mas sabe quando isso acontece, sabe por quê? Porque o inimigo, ele começa a ver um movimento diferente no céu. Ele começa a olhar para o céu e falar, rapaz, está na direção da casa daquele pessoal lá. Vai acontecer alguma coisa lá, então eu vou tentar impedir. Gente, quando acontecer alguma coisa que começa a dar errado para você, entenda. Tem um movimento diferente no céu. Jesus já mandou preparar o lugar e ele vai desembarcar na tua cidade. Eu acredito nisso, porque ele desembarcou na minha cidade. Ele veio aqui em casa. Cara, eu sentava assim, ó, eu parecia louca quando eu me converti. O pessoal falou assim, essa mulher é louca. Eu cheguei a chamar o diabo para a mão. Falei, meu irmão, tá querendo? Vambora. Vem aí tu, mano a mano. Aparece aí. Aí é mole, né? Tu faz as tuas paradas e fica escondidinho. Aparece aí. Doido pro diabo se manifestar, me dá logo uma saraivada de uma surra nele. Maluca. Eu cheguei num nível tão assim de loucura mesmo, cara. Que acho que Jesus falou assim, acho que eu vou ajudar essa menina que tá ruim pra ela já. Eu vou desembarcar na cidade dela. O negócio era estranho, gente. Estreito. E aí Jesus, voltando pro texto, Jesus ele foi para aquela cidade. E ele foi abençoar uma só pessoa. Com tudo que aconteceu, ele falou assim, quando ele meteu o pé no chão, quando ele desembarcou lá, o cara já veio como? Já veio todo Senhor. Né? Porque ele manifesta assim, né? Feio. Senhor, o que tem eu contigo? Ele todo torto lá babando, falando esquisito. Aí o pessoal, aí vem Jesus, igual o Universal, tu vem da onde? Quem tu é? Né? Que o Universal pega muito essa parada aí, né? Vamos discutir com ele. Aí Jesus pergunta pra ele, você é quem? Ele fala, olha, legião. Porque a gente é muito. Nós somos muitos. Eu acho que com aquela papinho dele, ele deve ter falado assim, vou dar uma impressionada. Porque ele é um só. Vou falar que eu sou logo um montão. O que era. Então, Jesus vai ficar meio temeroso e vai meter o pé e vai deixar a gente tranquilo. Só que ele esqueceu que Jesus era o próprio Deus. Ele era o filho do Deus Altíssimo. E o que estava nele nunca pode ser maior do que Jesus. A tua prova, a tua luta, o teu sufoco, o teu desespero nunca vai ser maior do que o poder do teu Senhor. Nunca vai ser maior. Por mais que os ventos sejam fortes, que a onda está entrando água no teu barco, querido, entenda. Nunca vai ser maior do que o poder do Senhor. Nunca. Porque Jesus, quando ele chegou lá, o endemoniado, ele logo reconhece. Olha como é que são as coisas. O endemoniado, ele logo reconheceu. O que tu quer comigo, filho do Deus Altíssimo? Ele sabia com quem ele estava falando. Ele sabia. E eu vou perguntar para você, será que as pessoas sabem que você é filho do Deus Altíssimo? Será que as pessoas olham para mim e reconhecem, ei, vai ali, a filha do Deus Altíssimo? Será? Será que as pessoas apenas te olham como mais um maluco na igreja? Como mais um espectador da palavra? Será que é assim que eles te veem? Eu escutei um testemunho essa semana e a irmãzinha lá cantava uma música bonita, que está cantando pra caramba na rádio agora, que ela canta, ele tá sofrendo porque tá aprendendo, não sei a letra dela. Essa música é linda.
E ela contava que as pessoas começavam a vê-la como ninguém. Sabe? Tipo, fulana vai chegar a lugar nenhum. Tadinha. Tanta coisa aqui, ó. Tanto crente aqui, ó, com cara de crente. Tanta gente com roupa de crente. Tanta gente com estampa de crente. Não, essa daí tá lá no finalzinho, tadinha. Tá com chinelinho de dedo, ruimzinho, ruim das pernas. Jesus vai chegar lá não. Aí ela começa a dizer, gente, respeita a minha história. As pessoas precisam respeitar a nossa história com Deus. As pessoas precisam entender que cada um tem uma história com o Senhor. Cada um. Não importa se você tem 50 anos de igreja ou se tem 2 meses. Você tem a tua história com Deus. E as pessoas precisam aprender a respeitar isso. Respeita a minha história com Deus. Ninguém sabe o que você teve que passar até você chegar onde você chegou. Ninguém sabe quanta tempestade você teve que enfrentar para você chegar até onde você chegou. Para vir um gadareno qualquer e dizer, você não é nada. Para vir um endemoniado qualquer de igreja, porque tem muitos dentro da igreja. Porque ele está ali na região celestial, ele está no meio da gente, gente. Ele senta, ele assiste culto, hoje ninguém repreende mais ninguém, demoniado não sai mais demônio, é só cantiga para ninar. Vamos ninar o capeta aí, né? É assim hoje em dia. Hoje em dia é assim, canta lá boi, boi, boi da cara preta, o diabo fica quietinho, né? Não manifesta mais, não tem. Por quê? Porque ele está ali, ele está assistindo o culto, ele está ali no meio, sabe para quê? Para falar um negocinho no teu ouvido. Ih, pregação ruim. Ih, pastor, está no azeite, não. Pastor está em pecado. Olha lá, irmão, como é que chora? Ih, deve estar devendo. É assim. É desse jeito que o diabo age. É desse jeito, são nas regiões celestiais. Não é lá longe, não, é pertinho. Ao derredor. Porque ao redor, querido, não tem jeito. Jesus já preparou o lugar. Não, ao teu redor, negativo. Se ele quiser, ele vai ter que ficar ao derredor, é longe. Não encosta nos meus filhos, não. Gente, pra gente encerrar, pra gente não ficar muito longe, sabe o que eu aprendo com esse texto? Eu anotei aqui. Os demônios se prostram diante da soberania do poder do Senhor. Tô com resfriado já tem umas 3 semanas. Não consigo falar. Mas eu vou falar pra você, com voz ou sem voz, o Senhor já preparou o lugar. E eu tenho certeza que Ele vai desembarcar na nossa cidade hoje. Ele vai desembarcar. Você com voz ou sem voz, querido? Tossindo ou sem tosse? Ele vai desembarcar hoje. Porque é assim que Ele faz. Os demônios se prostraram diante do soberano poder de Jesus. Você vai ver lá no versículo 6. A segunda coisa que eu aprendo é que os demônios reconhecem que Jesus é o Filho do Deus Altíssimo. E ele precisa reconhecer que eu e você somos filhos do Deus Altíssimo. Quando eu e você começamos a orar e buscar, o demônio sabe que você é filho do Deus Altíssimo. E se ele quiser chegar perto de você, ele vai ter que manter uma distância. Porque sobre a nossa tenda, como foi cantado aqui, não vale encantamento. Jesus já preparou o lugar. Jesus já mandou, olha, vai preparando o lugar, porque eu vou desembarcar aí. Aleluia. Querido, o diabo já começou a perceber desde cedo que ia acontecer alguma coisa aqui nessa noite. Meu Deus. Ele tentou atrapalhar. Hoje foi um dia atribuladíssimo. Só Deus sabe o que aconteceu aqui hoje. Foi um dia muito atribulado, um dia muito estressante. Mas quando o diabo começou a olhar assim e falou, rapaz, olha, a movimentação tá diferente ali. Vai acontecer alguma coisa ali. Começa os anjos lá de cima a cantar e glorificar e exaltar o nome do Senhor. E aí o Senhor dá ordem a eles, a nosso respeito, fala, vai lá, prepara o lugar, porque eu vou desembarcar lá hoje. Então, meu querido, que o Senhor possa desembarcar na tua vida hoje e
assim. A gente se vê nessa situação, a gente não tem mais nada. O que eu tenho agora? Agora eu só tenho Jesus. Jesus, ele viu um potencial na vida desse cara que ninguém tinha visto antes. Jesus viu, por isso ele falou assim, vamos enfrentar o que tiver que enfrentar, mas eu vou lá. E eu vou transformar a vida desse cara. E através da transformação da vida desse cara, eu vou ganhar muita gente para o reino de Deus. E é assim que o Senhor está falando para você nessa noite. Através da nossa transformação, através do nosso testemunho, através da nossa vida com Deus, Ele vai preparar o lugar. Ele vai descer na tua cidade. E Ele vai mudar a tua história. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia.